Começamos o capítulo com algumas pessoas encontrando o Pochita. Um cara sai em disparada com medo do que está vendo. Assim, Pochita meio que está perdida. Na verdade, está meio que perdida ali, sem entender o que está acontecendo, mas acaba sendo atacado por 3 caras usando lanças. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tenho coragem zero quando realmente assim, eu posso perceber que eu tenho uma coragem em zero quando eu vejo 3 caras indo pra cima do Chainsaw Man usando lanças. Esses caras, esses malucos têm uma coragem inestimável. É coragem ou é burrice? Fica essa questão aí pra vocês. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 175 do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, vamos então falar sobre este capítulo peculiar de Fujimas de uma forma genial. Eu acho que eu nunca pensei que eu iria ler um mangá como eu li esse capítulo de Chainsaw Man. Que coisa maravilhosa. Que coisa absurda que o Fujima entregou pra nós, né? Que o Fujimas acabou entregando pra nós. E a gente vai falar sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É sempre importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E deixe o seu hypar aí também, porque é muito importante. E você também pode ler a minha light novel, que haja luz. Olha só, a gente tá postando ali alguns frames do mangá que tá em produção, mangá de Que haja luz que tá em produção. Mas enquanto o mangá não sai, você pode ler a minha light novel com o link na descrição, tanto para a Novel Mania quanto também para o Tapas. Você pode acompanhar a história por lá e ficar por dentro deste universo guiado por Gael e também os inscritos. Os 3 então tentam atacar o Pochita, mas logo a cabeça deles saem voando. A galera que veio pra cima do Pochita com suas lanças começam a correr de tudo quanto é maneira, tentando se salvar ali como podem. Então o Katana Man vai até o Pochita para lutar contra ele. Ele arranca sua mão e vemos uma katana e já parte para lutar contra o Pochita sem a sua boca. Cara, e a gente consegue perceber neste capítulo como a boca ela é extremamente importante para denotar expressões, né? Como para concluir as expressões, se as pessoas estão com raiva, se estão tristes, se estão prestes a chorar, porque em vários momentos deste capítulo a gente não consegue entender o que eles estão sentindo, o que eles estão realmente expressando os seus sentimentos, como que eles estão expressando os seus sentimentos. E eu acho que o Fujimas teve um pouquinho de dificuldade, porque apagar a boca não é uma tarefa fácil, mas eu vejo, cara, eu vejo ele se divertindo pra caramba escrevendo e desenhando este capítulo. Assim então que ele parte pro ataque contra o Pochita, o demônio da velhice também quer lhe atacar. 2 espelhos são criados ali do lugar onde o Pochita está, ameaçando atacar o personagem dessa forma. Mas não para por aí, isso porque a Yoro também vem pra cima do Pochita usando uma espada de sushi. Se tudo lhe pertence, ela pode transformar realmente na sua arma, né? Já que o sushi ali era dela, é meu, e aí se transforma numa espada. Então ela tenta atacar o Denji, né? No caso ali, o Pochita, na base ali, vindo de cima para baixo, tentando atacar o personagem como se estivesse tentando pegar ele na espreita. Tanto o Katana Man vindo pela parte de trás do Pochita, o da velhice vindo pelos lados e a Yoro vindo por cima, tentam atacar ele de todos os lados, fechando ele de todos os lados para não escapar. Mas novamente o começa a girar e vemos sangue voando para tudo quanto é lado de forma inacreditável. Vemos então que o demônio da velhice perdeu seus braços e ele está reclamando. Se ele já reclamou ali no capítulo passado sobre perder os dedos, agora... Capítulo passado não, né? Acho que foi o capítulo retrasado, né? Se ele acabou reclamando no capítulo retrasado sobre perder os dedos, agora que ele perdeu os braços...
Ficou bem complicado. E outra coisa interessante sobre o demônio da velhice, que eu acho que faz todo sentido, é o poder dele se manifestar em um espelho ou em espelhos. Afinal, é em um espelho que conseguimos mais ver o nosso envelhecimento. É através de um espelho ou dos espelhos que conseguimos ver as nossas expressões mudando ao longo do tempo. Eu achei essa ideia bem interessante de como o Fujimoto conseguiu colocar as habilidades até mesmo do demônio da velhice saindo pelo espelho, já que é o ponto, o objeto que mais mostra para nós o nosso envelhecimento. Vemos os braços do demônio da velhice caídos pelo campo de batalha e o Katana Man sem nenhum dos seus braços também. E no fim, também vemos sua cabeça desgrudando do seu pescoço até que ele tomba no chão. Yoro também está no chão e sua espada de sushi está partida ao meio. Ele meio que vai andando e cai ali em cima dela sem cabeça, o seu corpo realmente meio que tampando ali a visão dela. Depois ela rola, dá uma roladinha pro lado e aí ela fica meio pensando sobre o que está acontecendo e a gente percebe esse certo tipo de desconforto. Assim, a Yoro acorda e percebe que o Katana Man está em cima dela. Ela parece querer fazer uma cara de nojo, né? Ela não consegue ali fazer uma expressão realmente muito precisa. A gente não consegue saber se ela está com nojo, se está com raiva ou se está realmente agoniada. Não dá pra saber porque simplesmente a boca, ela apagada, fica algo impossível de saber. Como eu falei pra vocês, não dá pra ler o sentimento, aquilo que ela está sentindo mediante este momento e a forma como ela está com nojo ou quase chorando sobre o que está acontecendo. Ela chuta o Katana Man para longe e começa a andar em direção ao Pochita. Yoro então caminha em direção ao Pochita e vemos que ela está sem os dois braços também. Então, cara, foi inacreditável a velocidade do Chainsaw Man, a velocidade ali do Pochita, porque os ataques vieram ao mesmo tempo. Veio ali a Yoro de cima para baixo, o Katana Man de trás e o demônio da velhice veio pelos lados. Então o Chainsaw Man, o Pochita, ele simplesmente cortou tudo num ataque extremamente veloz. Aí a gente observou os braços do demônio da velhice sendo arrancados. Depois vimos ali os braços da Yoro sendo arrancados também. E na verdade sendo arrancados só, né? Só o braço, porque ela já tava sem um. Mas ela teve seu braço arrancado. E a katana de sushi, a espada de sushi também foi cortada. Ela foi dividida ali ao meio. E o Katana Man ainda foi o que mais se ferrou, porque ele perdeu os dois braços e a sua cabeça ainda saiu rolando pelo campo de batalha, mostrando uma velocidade inacreditável do Pochita mediante os demais. Então, vemos um quadro bem legal do Pochita com um fundo branco absurdo, mostrando realmente uma aura inacreditável do personagem e depois a Yoro se aproximando dele. Assim que ela olha para o Pochita, ela entende que estão em níveis totalmente diferentes de poderes. Eles estão em um nível completamente diferente de habilidades, o que mostra ali que os personagens, cara, não tem chances de competir contra o Pochita. Quando a Yoro percebe isso, ela se coloca de joelhos perante o Pochita, o que faz ali o Chainsaw Man verdadeiro passar uma sensação de que ele não está entendendo o que estava acontecendo. É só uma sensação mesmo, porque definitivamente nesse quadro aqui a gente nunca vai saber. Porque sem a boca, sem a expressão e sem a forma realmente do Denji falando que nem uma tagarela, não dá pra saber definitivamente o que o Pochita está sentindo nesse exato momento. Pochita então se aproxima da Yoro e ela ainda fica de cabeça abaixada. Assim que ele fica a uma altura de mais ou menos 1 metro dela, ele para, mas a Yoro ainda não levanta o rosto para olhar para ele. Seus olhos estão estalados, como se estivesse frenética. Ela não consegue entender quão tamanho é o poder aqui do Chainsaw Man verdadeiro. Mas o Fujimas destaca ainda mais os olhos da Yoro, mostrando para nós que os olhos do demônio da guerra realmente podem estar mudando. Meus amigos, que capítulo maravilhoso! Um capítulo inteiro sem um balão de fala. A galera que tem dificuldade ali de ler os balões, né, de só passar ali
pelos quadrinhos deve ter amado esse capítulo. Só que Tio Salve é tão complexo que até um capítulo que não tem balões fica difícil de entender, né? Fica difícil, porque o Fujimoto simplesmente arrancou a boca de geral e não dá pra saber direito quais são as expressões, quais são os sentimentos que eles estão passando em cada quadro. Então a gente consegue interpretar aqui mais ou menos no ponto e na ideia realmente de o Fujimoto tá passando pra nós. Mas caraca, eu nunca pensei que eu ia acompanhar um capítulo de um mangá assim. Um capítulo de um mangá que não tem um balão de fala sequer. Mas fica o questionamento para saber se colocaram o demônio na boca de propósito no confronto contra o Pochita, porque somente assim ele pararia de acabar com algumas características da humanidade. Se eles tivessem colocado todos os demônios para lutar, menos o demônio da boca, o Pochita finalmente iria comer, devorá-los e essas coisas desapareceriam da terra. Mas com ele comendo ali o demônio da boca, a gente fica com esse questionamento se ele comeu o demônio da boca de propósito para ele não regurgitar o que ele já havia devorado, ou se os agentes da segurança pública levaram o demônio da boca para que o Chainsaw Man verdadeiro não continuasse devorando algumas coisas que são características únicas ali da humanidade. Então fica esse questionamento, deixa aqui nos comentários o que vocês estão apostando. Outra coisa interessante são os olhos da Ioro, porque eu não me lembro, sinceramente, gente, eu não me lembro da Makima ter tido esses olhos diferentes, né? A gente observa a forma realmente circular dos olhos das meninas, como a gente observou da Ioro, da Nayuta, também da Fami e também da Makima, né? Todas essas meninas que aparecem ali em Chainsaw Man, que controlam os 4 cavaleiros do Apocalipse. A morte a gente ainda não viu, mas todas essas meninas que aparecem aí em Chainsaw Man, a gente pode observar que elas têm esses olhos cheios de íris, nessa forma realmente meio peculiar que muitos mangás também possuem. Só que os olhos que a gente observa da Ioro ali é basicamente bem diferente. A gente pode observar que a linha dos olhos, elas estão todas tremendo, né? Será que a gente pode observar que isso se trata apenas de uma raiva da Ioro? Ou pode estar conectado a um novo poder? Porque a gente pode observar aqui, ó, a gente tem as íris aqui, a forma realmente na parte interna. Só que nós temos essa parte aqui do olho meio que vibrando, meio como se tivesse realmente ali de um frenesi. Agora, eu também posso pensar, tem essas 3 possibilidades, né? De ser a raiva, pode ser também uma raiva focada à frustração, tipo assim, caraca, esse maluco é tão apelão que eu não consigo fazer nada perante o seu poder. Ou também pode ser algo focado no desespero. A Ioro simplesmente está desesperada porque não consegue compreender o poder do Pochita, uma habilidade que não tem como parar. Esse cara foi simplesmente 3 demônios, né? Na verdade, 2 híbridos e um demônio pra cima dele e o Pochita atropelou geral, como se nem reconhecesse os seus poderes. Definitivamente acabou. E não é um ataquezinho, não é um ataque qualquer. Ele definitivamente acabou com um híbrido e os outros 2, ele destruiu completamente as suas chances no campo de batalha, fazendo a Ioro ficar de joelhos no combate. Seja o que for, Fujimas tacou essa pedrada na gente e falou: nos vemos daqui 2 semanas. Maldito Fujimas! Vamos ver o que ele vai aprontar no próximo capítulo.